Olá, estamos na nossa segunda aula da Semana da Ressignificação Emocional. Quero dizer que você é bem-vindo e é um prazer ter você aqui comigo. Hoje vamos falar sobre ansiedade. Sabemos que estamos vivendo um tempo ímpar, né? Estamos no meio de uma pandemia e esse tempo que estamos vivendo, ele tem intensificado muitas coisas. E com isso estamos vivendo muito ansiosos, né? Estamos desenvolvendo uma ansiedade excessiva. E o que é uma ansiedade? A ansiedade, de certa forma, ela permeia todos nós somos um pouquinho ansioso. E isso faz parte da nossa natureza, isso é biológico, isso é natural. O que não é natural é essa ansiedade excessiva. Por isso nós precisamos falar sobre ansiedade, por isso nós precisamos compartilhar as nossas emoções. Por quê? Porque a maioria das pessoas estão vivendo a mesma situação que nós. E essas doenças emocionais, elas ainda são encaradas com muitas dificuldades. Muitas pessoas têm vergonha de falar das suas emoções, dos seus sentimentos, do que estão passando. Então, por isso, precisamos falar, precisamos trazer esse assunto à pauta e dizer que somos humanos. Isso é natural, tá? É natural que todos nós temos um pouquinho de ansiedade. O que nós precisamos entender é que a ansiedade excessiva, ela passa a virar uma patologia. E o que é a ansiedade? A ansiedade, ela é um comportamento, uma emoção de uma antecipação de algo que ainda vai acontecer. O que isso significa? Estamos preocupados, ficamos ansiosos e preocupados com coisas que ainda podem vir a acontecer, tá? A ansiedade, ela nos leva para uma imaginação futura, tá? Ela rouba o nosso presente. Como eu disse, a depressão, ela é excesso de passado. A ansiedade, ela é excesso de futuro. E o que nosso cérebro faz? Ele nos leva para um futuro imaginário, um futuro que não é real. Um futuro que 85% não vai acontecer. A gente sabe, a ciência diz que apenas 15% dos nossos pensamentos acontecem. 85% são mentiras e ilusões. Então a ansiedade nos leva a viver uma mentira. E o que acontece? Nós começamos a alimentar isso, começamos a gastar energia e começamos a desenvolver uma ansiedade excessiva. E a ansiedade excessiva nada mais é que um medo. Medo que algo ruim aconteça. Estamos sempre com medo e com isso nós atraímos coisas ruins, porque nós só alimentamos esse pensamento negativo, essa ansiedade excessiva. Então, ansiedade é excesso de futuro. Precisamos ter consciência que nós precisamos tomar as rédeas das nossas emoções, precisamos dominar as nossas emoções e viver o agora. Como assim? Nós temos o sistema límbico, que é responsável por todas as nossas emoções. Nós temos nosso córtex pré-frontal aqui, que ele é super desenvolvido somente nos humanos, por isso nós temos o senso de decisão. Por isso não é natural que um ser humano viva ansioso, porque nós temos um senso de decisão, nós podemos decidir o que vamos alimentar. Então, quando estamos muito ansiosos, é porque as nossas emoções estão nos controlando. Não é que nós estamos controlando as nossas emoções. E quando a gente diz que nós precisamos controlar nossas emoções, estamos falando que nós precisamos usar o nosso córtex pré-frontal, que é onde nós temos nosso senso de decisão, é onde ele coloca nós no prumo, ele faz com que nós não fiquemos copiando as coisas dos outros, porque nós também temos esses neurônios espelhos, que a gente sempre fica copiando os outros, isso é natural, mas o nosso córtex pré-frontal é aquele que nos põe no prumo e faz com que nós não copiemos todos os comportamentos dos outros. A prova disso é quando alguém boceja, nós também bocejamos. Então nós precisamos começar a usar o nosso córtex pré-frontal e dominar nossas emoções, dominar o sistema límbico. E assim nós vamos estar dominando a nossa ansiedade. Uma ansiedade excessiva, ela nos traz muitos prejuízos. Além dela roubar o nosso tempo de qualidade, o nosso presente, ela nos traz sintomas terríveis, como dor no peito, né? Aquela sensação de infarto, ela nos traz enxaqueca, ela nos traz sudorese, aquele suor excessivo, elevação dos batimentos cardíacos. Então, muitas vezes as pessoas vão ao hospital, chegam lá achando que estão infartando e estão tendo apenas uma crise de ansiedade.
apenas eu digo porque não consta nos exames. Mas a pessoa que está sofrendo, a pessoa que está sentindo, ela está sofrendo sim, ela está sentindo aquela sensação terrível. Então precisamos controlar nossa ansiedade. E como controlar nossa ansiedade? Controlando nossos pensamentos. Sabemos que o nosso cérebro é dividido por campos, campo das emoções, campo da música, campo da fala. Então, quando estamos muito ansiosos, precisamos ativar outro campo. Desconectar, tirar o foco daquele campo da preocupação, aquele medo excessivo e focar em outra coisa. Então, você vai cantar uma música, você vai cuidar do seu jardim, você vai fazer um exercício, fazer uma caminhada, né? Você vai escutar uma boa música que você gosta ou ler um bom livro. Você tem que tirar o foco daquela ansiedade. E assim você vai dominando as suas emoções. Cada vez que você fizer isso, você vai ver que você vai conseguindo ter o controle. E esse comportamento, essas sensações, esses sintomas vão diminuindo. E você vai tomando conta da sua vida, das suas emoções. Em Filipenses 4:6, a palavra do Senhor diz assim: não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas tudo apresentai ao Senhor em oração e súplica. Estou compartilhando essa palavra com vocês porque na terapia nós ensinamos os nossos pacientes a meditar. A meditação, ela é a técnica mais importante, a melhor técnica que temos para controlar a ansiedade. Então, eu te digo, aprenda a meditar, tome decisões de tirar um tempo no seu dia, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, conforme você achar melhor. Faça meditações, tá? Se conecte com o Criador, se desligue dos problemas, faça orações de gratidão. Tenha um momento só seu, um momento que você possa ficar ali meditando na sua vida, nas suas emoções, se conectando com Deus, se conectando com seu Criador. E com isso você vai tomando conta das suas emoções. Nós temos um campo das emoções, que é o campo da concentração, que ele só é ativado quando nós meditamos, quando nós oramos. Então, ative esse campo. E quando você começar a ativar esse campo, aquele campo das emoções lá excessivas, das preocupações, eles vão perdendo força. E assim você vai tendo um equilíbrio nas suas emoções. Então, eu te recomendo para a ansiedade excessiva. Em primeiro lugar, faça meditações. Segundo lugar, quando você tiver com uma crise de ansiedade, respire fundo, até a barriga ficar lá no fundo, vai largando lentamente, porque assim você vai oxigenar seu cérebro, tá? Então aprenda respiração correta, né? Faça uma respiração correta, leve oxigênio para o seu cérebro para que haja equilíbrio nos seus hormônios, faça meditações e faça exercício. Aplique exercício físico, faça pelo menos 3 vezes na semana uma caminhada, algo que você goste, para você descarregar essa ansiedade, trocar o foco dessa ansiedade. E assim você vai obter a sua cura nesse campo das emoções, nessa ansiedade excessiva. Porque se você não tratar essa ansiedade, você vai desencadear outras doenças, outras patologias, como a síndrome do pânico, que é uma ansiedade não tratada. E se você que está me ouvindo tem essa ansiedade excessiva, tem algum desses sintomas que eu falei, busque ajuda, tá? Se você não conseguir com essas técnicas ter o equilíbrio, busque ajuda, tá? Porque muitas vezes talvez você vai precisar de uma medicação para te ajudar. Então não fique sofrendo sozinho, busque ajuda, saiba que você não é o único que sofre de ansiedade, todos nós sofremos de ansiedade. O que nós precisamos é encontrar um equilíbrio. Que Deus te abençoe e até nossa próxima aula.